Que Deus nos instrua. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo o Cristo, o ungido de Deus, o Deus que se fez um de nós. E antes de começar esse sermão, eu quero deixar uma pergunta reflexiva. Você ama a Cristo mais do que as outras pessoas? Muitos, pelo mundo, não sabem quem é Jesus Cristo de fato. No texto que nós lemos aqui de Lucas, no versículo 19, no versículo 18, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Ainda outros que dizem que algum dos profetas ressurgiu e o Senhor é Ele. Irmãos, nada mudou daquela visão que aquelas multidões que acompanhavam Cristo, que o viam com seus próprios olhos. Alguns tocavam nele, alguns eram tocados por ele. Nem todos daqueles que ele curou se converteu ou foi salvo. Há alguns que Cristo curou, ele falava assim: vai, tua fé te salvou. Mas a outros ele não falava tua fé te salvou, ele apenas curava a pessoa. A alguns que ele expelia demônios, ele falava: vai, tua fé te salvou. Mas a outros que ele expelia demônios, ele não falava isso. Isso é um mistério para nós. Mas muitas daquelas pessoas que estavam ali nas multidões diziam: é João Batista, é Elias. Eles tinham uma visão desfocada de quem de fato é Cristo. Eles simplesmente viam com os olhos da carne, mas não podiam ver com os olhos espirituais. Eles entendiam intelectualmente coisas que Jesus falava: ame o teu próximo, dê de comer a quem tem fome, deixai vir a minhas crianças. Eles entendiam intelectualmente, mas eles não entendiam espiritualmente o que significavam essas palavras. A vida deles não se transformava. Eles ficavam admirados e maravilhados por estarem na presença de Cristo, mas eles não viam com olhos espirituais. Talvez se comentassem nas casas, nas rodas de amigos: quem é este que tantos sinais faz? É João Batista, é Elias. Algum dos profetas deve ter ressurgido. E os pensamentos eram diversos. Irmãos, ao longo da história, nós vemos que isto não mudou. As pessoas sabem de Cristo, sabem que Cristo esteve entre nós, mas não conseguem discernir quem de fato é Cristo. Eu lembro que muitos anos atrás, eu fiz um sermão onde eu fiz uma pesquisa onde pegava celebridades de várias épocas e de vários segmentos, e o que eles pensavam sobre Cristo. E ao fazer esse sermão, eu coloquei aqui alguns que eu lembrei de cabeça, não pesquisei novamente, apenas lembrei. E você vê que ao longo da história, através dessas celebridades, você consegue ver que sabem de Cristo, mas não sabem quem Ele é. Como aquelas multidões que achavam que era João Batista, Elias ou algum dos outros profetas. Napoleão Bonaparte achava que Cristo era um revolucionário. Bakunin achava que Cristo foi um anarquista que se colocava contra a autoridade da religião e contra a autoridade civil. Olha só, ele achava isso. Jimi Hendrix, um músico de altíssima qualidade, achava que Jesus Cristo foi um hippie da sua época. Karl Marx achava que Jesus Cristo ensinava o socialismo. E ao longo da história nós podemos ver que pessoas até hoje sabem de Cristo. Cristo esteve entre nós, mas elas não conseguem discernir quem é Cristo. E o objetivo desse sermão, ao tratar do dia do Senhor 13, é nos chamar à reflexão para que nós possamos entender duas coisas. Primeiro, por que as pessoas não conseguem discernir quem é Cristo?
E segundo, nós conseguimos discernir quem é Cristo? E se conseguimos, nós o amamos? Nós o amamos mais do que as outras pessoas? Eu gostaria que os irmãos percebessem uma coisa aqui. De fato, as pessoas não sabem quem é Jesus, porque elas precisam que seus olhos espirituais se abram. Veja aqui no verso 20 do texto de Lucas 9. Jesus havia perguntado para eles o que as multidões, o que as pessoas diziam sobre o próprio Cristo, sobre quem eram eles. E eles responderam então, uns dizem João Batista, outros Elias, outros profetas. E no verso 20, Jesus se dirige diretamente para eles, igreja, Jesus se dirige diretamente a nós. Quando ele diz aqui no verso 20, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Essa palavra vós aqui, Jesus separa os seus discípulos das grandes multidões. Quando Jesus ele fala para nós, para a igreja hoje, vós, igreja do século 21, vós, quem dizeis que eu sou? Ele está nos separando de Napoleão, de Jimi Hendrix, de Karl Marx, de qualquer outra pessoa. De qualquer outra pessoa que tem uma ideia particular de quem é Cristo. Ele está nos separando de qualquer influência, de qualquer pensamento, de qualquer argumento, de qualquer visão, de qualquer outra pessoa. Ele olha para os seus discípulos e fala, vós, você, quem você diz que eu sou? E se nós olharmos essa mesma narrativa, só que em Mateus, capítulo 16, quero convidar os irmãos que vão para lá, Mateus capítulo 16. No verso 16, quando Pedro responde a Jesus, Lucas menciona que Pedro responde, mas aqui está um pouco mais detalhado. Jesus então chama a atenção dos seus discípulos para observarem o que as multidões falam sobre ele. As multidões não são regras de fé. As multidões têm opiniões. As grandes celebridades da história que se pronunciaram sobre o que achavam, o que pensavam sobre Cristo, eles deram suas opiniões, podem ter sido opiniões sinceras. Talvez eles crescem mesmo naquilo, por mais absurdo que possa parecer. Quando Jimi Hendrix falou aquilo sobre Cristo, pode ser que ele estivesse sendo irônico, pode ser que ele estivesse zombando, pode ser, eu não sei, mas pode ser que ele acreditasse de fato naquilo, eu não sei, mas o fato é que não nos importa, se as multidões creem mesmo no que falam sobre Cristo, ou se são irônicos, ou se dão resposta qualquer para a pergunta mais importante da história da humanidade. Não nos importa isso. Sabe por que não nos importa? Porque Cristo nos separa. E vós? Quem dizeis que eu sou? E aqui em Mateus 16, Pedro responde. E diz assim, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acertou. A resposta de Pedro foi correta. A resposta de Pedro foi precisa. Foi uma análise maravilhosa. Talvez alguém leia esse versículo e fale, nossa, Pedro foi o maior teólogo de todos os tempos, porque ele teve uma percepção claríssima. Enquanto as multidões não conseguiam discernir quem era Cristo, Pedro acertou na mosca. Para Pedro não havia trevas. Mas Jesus responde logo em seguida. Como que Pedro acertou? E Jesus, nessa resposta a Pedro, ele não só nos mostra como foi possível Pedro acertar, porque Pedro era um homem como eu e você, falando homem no sentido do ser humano, né? Ele era uma pessoa como eu e você. E Jesus vai explicar como que Pedro conseguiu acertar.
E por que que as multidões não acertavam? E por que ao longo da história a maioria das pessoas não acertam? E por que nos dias de hoje, do século 21, muita gente não acerta? Nós vemos hoje nas redes sociais um monte de pessoas falando sobre Cristo. Quem é Cristo? Jesus vai responder aqui, ó. Quando Pedro disse, no verso 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele no verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bar quer dizer filho, né? Filho de Jonas. Em algumas outras traduções é filho de João, né? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Agora preste muita atenção aqui, ó. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui está a razão porque Pedro acertou. E aqui está a razão porque a maioria das pessoas não acertam. Não é que Pedro era melhor do que aquelas multidões. Não é que nós somos melhores do que as pessoas que têm suas opiniões particulares sobre Cristo. Não é isto. Mas é a revelação de Deus. A quem foi revelado quem é Cristo. Somente a quem foi revelado quem é Cristo que pode discernir quem de fato é Cristo. E é por isso que a quem foi revelado quem é Cristo, o próprio Jesus chama de bem-aventurado. Bem-aventurado és tu. Você consegue discernir quem é Cristo? Bem-aventurado és tu. Ainda vai faltar a questão do você ama Cristo mais do que os outros? Mas por enquanto aqui para Pedro, ele está falando bem-aventurado és tu. Bem-aventurado és tu. Porque não foi a carne e o sangue, não foi o seu intelecto, não foi a sua experiência de vida, não foi os seus olhos meticulosos observando as minhas atitudes e vendo eu curar enfermos, ressuscitar mortos, expelir demônios e trazer ensinos celestiais. Não foi essa sua organização mental que te fez descobrir e acertar esta pergunta tão difícil. Mas foi meu Pai que te revelou. A igreja do século 21, assim como todos os homens que antecederam, só vão discernir quem é Cristo se o Pai revelar. Você consegue entender quem é Cristo? Você consegue entender que você não precisa juntar 10 pastores orando em voz alta para você ser liberto de alguma coisa, mas Cristo tem poder de te libertar de alguma coisa? Você consegue entender que Cristo veio fazer a vontade do Pai, se dar, morrer na cruz, ser humilhado, abandonado, envergonhado pelas pessoas, cuspido, chicoteado, zombado, para fazer com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, fosse maior do que a sua própria vontade pessoal? Ele fez isso. Ele orou angustiado. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você consegue discernir que Cristo, Ele deixou bem claro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a vontade humana não, até mesmo a dele, quando Ele estava entre nós? Se possível, passa de mim esse cálice. A vontade dele é que passasse esse cálice dele. Ele estava angustiado. A vontade dele era não ir para a cruz. Consegue perceber isso? Porque ele era um homem, 100% homem e 100% Deus. Mas não seja como tu queres, assim como eu quero. Aliás, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. E ele então mostrou que a vontade de Deus é soberana. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes a nossa vontade clama dentro de nós? Quantas vezes a nossa vontade grita dentro de nós? Para que nós coloquemos a nossa vontade acima da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes isso acontece com o ser humano? Aí nós vamos discernir quem é Cristo e se nós amamos de fato Cristo mais do que as outras pessoas.
Aí é o momento de ser cristão. Aí é o momento de ser autêntico. Aí é o momento de falar, de fato, eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é Cristo porque o Pai me revelou, não por causa do meu intelecto. E eu sei que se eu amar Cristo mais do que as outras pessoas, eu vou fazer isso aqui, ó. Verso 23, lá de Lucas 9. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Verso 25, a misericórdia de Deus, para fundamentar a gente, sabe? Porque não precisava. Porque a gente deveria simplesmente obedecer, já que a gente consegue discerne, né? Isso que é o correto, falei errado. Quem é Cristo. Verso 25, ele nos dá aqui uma clareza para a nossa mente, né? Fala, calma, eu sei que é difícil para você, mas olha, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou ao causar dano para si mesmo. Aquela pessoa que não discerne quem é Cristo, ela não consegue discernir como que ela pode estar causando um dano a si mesma, fazendo a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Alguns com o tempo vão perceber, nossa, eu não devia ter tomado aquela decisão lá atrás, eu não devia. Porque agora eu estou sofrendo demais, porque eu errei, porque o tempo passou, porque as coisas mudaram, e eu deixei a minha vontade acima da vontade de Deus lá atrás, e agora eu estou colhendo consequências desastrosas para a minha vida. Quantas pessoas perceberam isso no leito de morte? Ou quantas pessoas envelheceram com uma espécie de culpa, um arrependimento, um remorso, por uma decisão que tomou lá atrás? Quantas pessoas perdendo famílias, quantas pessoas não viram os filhos crescendo? Quantas pessoas não têm contato com os netos, porque lá atrás tomaram uma decisão totalmente errada, porque lá atrás priorizaram a sua própria vontade acima da vontade de Deus. E não perceberam que estavam causando mal a si mesmo, quando acharam que estavam ganhando a sua vida. Quando acharam que se fizesse a vontade de Deus, iriam perder a sua vida. E se fizesse a sua própria vontade, iriam ganhar a sua vida. Mas Jesus está falando ao contrário. Quem quer ganhar a sua vida, abandone e siga a minha. Tome essa cruz. Porque só existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Só existe um caminho seguro. Só existe um caminho seguro, que é revelado pelas Escrituras. Irmãos, às vezes até me emociono, irmãos, porque às vezes nessa caminhada pastoral, a gente vê coisas do passado que eu lembrei agora, de irmãos, onde será que estão? Por que será que mesmo instruídos tomaram decisões erradas? E por que estão tristes agora, irmãos? Por quê? Por que tanta desestrutura? Por que tantos problemas? Porque o ser humano, ele confunde, ele acha que a vontade dele deve reiná-lo. A força dos pensamentos, ele esquece que quando ele foi vivificado por Cristo, antes de ser vivificado por Cristo, é que ele vivia fazendo a vontade dos pensamentos. Mas agora existe uma vontade superior. Adão e Eva, a vontade superior, não coma desse fruto. A vontade deles, nossa, parece que o fruto é bom. Agora que a serpente falou, me alertou para isso, parece que a árvore é deleitosa. Além do mais, traz conhecimento. E aí, inverteram os papéis. E tanta coisa aconteceu. Tanta coisa que era para ser evitada. Era para ser evitada, irmãos. Então, nas nossas decisões, nas posturas, como vamos tocar a nossa vida para frente, lembre-se disso, você discerne quem é Cristo, e se você discerne, você ama mais a Ele do que as outras pessoas? E aqui nós vemos, voltando ao texto aqui,
Cristo explica que, após constatar a revelação de Deus a Pedro, ele mostra como não causar danos a si mesmo, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro aos seus olhos, se vier a perder-se, ou, mesmo que não se perca, mesmo que seja um salvo, mesmo que seja alguém que discerne, essa palavra está certa, acho que está, né? Alguém que perceba quem é Cristo, mesmo que seja alguém, talvez ele não vai se perder, mas ele está causando mal a si mesmo do mesmo jeito. Olha o ou, verso 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou, mesmo que não se perca, causar danos a si mesmo. Mesmo como eleitos de Deus, mesmo como salvos no último dia. Para que causar dano a si mesmo? O homem não consegue ver que ele está causando dano a si mesmo quando ele coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele não consegue ver. Ele simplesmente não vê. Trevas. São trevas para ele. Nosso futuro está intacto. Mas o que a gente escolher hoje vai estar atrás da porta do nosso futuro. Quando a gente abrir aquela porta, a nossa escolha de hoje vai estar lá atrás. Quando a gente abrir a porta do nosso futuro, a nossa escolha de hoje vai estar na sala, esperando a gente ali. Lembra? Você que me escolheu. Foi você que tomou essa decisão. Estou aqui te esperando. Estava esperando você chegar. É a consequência. Ela pode ser boa ou má, mas nós sabemos como evitar. É não colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E para não causar danos a nós mesmos, a Bíblia nos mostra 3 cuidados. E no terceiro nós vamos chegar lá em Pedro. E nós vamos entender, ou pelo menos deveríamos, ou seria bom, nós entendermos, se nós que discernimos a Cristo, se nós o amamos mesmo mais do que as outras pessoas. O primeiro cuidado para nós não causarmos danos a nós mesmos está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não se trata apenas de salvação da alma, mas salvação das consequências que vão estar lá na frente esperando a gente, se a gente tomar decisões baseadas na nossa própria vontade. Então, Paulo, isso aqui é uma carta pastoral, né? Ele está orientando um pastor jovem, e ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Não separe a tua vida da doutrina, irmãos. Não separe. Não separe a tua vida da sã doutrina. Porque se você separar a sua vida da sã doutrina, você vai tomar decisões baseadas na tua vontade. E aí você vai contar com a sorte, porque se a tua vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, que provavelmente não vai estar, porque você se afastou da doutrina, você vai começar a dar tiro no escuro, porque você não sabe o teu futuro. E se você não cuidar de ti mesmo, lembra da porta, né? Do futuro. Lembra da sala de estar. Uma hora você vai abrir a porta do futuro. Você só não vai abrir a porta do futuro se Deus te levar agora, porque daqui 5 minutos é o nosso futuro. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui 10 anos, daqui 50 anos, o que será que nos esperará das decisões que tomaremos agora? Então, Paulo fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tá? Uma outra questão que o próprio Paulo fala aqui mesmo em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa,
tem negado a fé e é pior do que o descrente. Tem cuidado da sua família. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado da sua família. Cuida. Ah, mas ela está cega, ele está cego. Se você não está cego, tem cuidado dele, conduza ele. Conduza, abraça, cuida. Toma para si. Procure entender o momento. Faça qualquer coisa. Mas não te esqueça da porta do teu futuro. Não te esqueça. Não te esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós somos homens que a nossa mente é corrompida, irmãos. Não se esqueça que o nosso coração é o centro da total, do engano máximo. É assim que estava o coração da Eva, quando a serpente falou com ela. Quando a serpente começou a despertar ela para algumas coisas, o coração dela parecia que era bom. A árvore é bonita. O fruto parece ser bom para o paladar. É atraente. Ela começou a ver aquela árvore como ela nunca tinha visto aquela árvore antes. E além do mais, vai me dar entendimento das coisas. Parecia tão bom, irmãos. Parecia a decisão certa. Será que se nós, mesmo os homens, né? Porque alguns separam ali porque Eva era a mulher e o homem, né? Mas mesmo nós ali, se fôssemos nós ali, será que a gente não faria a mesma coisa, não? Se a gente deixasse a nossa vontade, nós faríamos a mesma coisa, irmãos. E ao longo do tempo nós fizemos coisas piores até. E por fim, para nós encerrarmos, primeiro cuidado, cuida de ti mesmo. Segundo cuidado, cuida da tua família. O terceiro cuidado, cuida das ovelhas de Cristo. Você discerniu quem é Jesus? Convido você, no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos voltar lá para Pedro. Capítulo 21 do Evangelho de João. Todo mundo já achou, menos eu. Está aqui. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Quando lá atrás, no passado, Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem as pessoas que sou eu? E os discípulos relataram que as multidões falavam um monte de coisa que não tinha nada a ver com Cristo. E aí Cristo pega e separa eles. E vós? E vós? Quem dizei que eu sou? Pedro acerta. Resposta perfeita. Resposta de Pedro é perfeita. Jesus o chama de bem-aventurado, porque ele discerniu. Ele discerniu. Certo? Foi isso que aconteceu? Ele discerniu quem era Cristo. Então, Jesus fala: você é bem-aventurado, porque você discerniu. Você discerniu porque você teve uma revelação de Deus. Não foi o seu intelecto que te fez discernir. Então você é bem-aventurado. O tempo passou, as coisas não mudaram. Pedro continuou bem-aventurado. E ele continuou, ele discerniu de fato, porque Deus revelou para ele. Só que o tempo passou. O tempo passou. E Jesus, ele aparece ali para os discípulos e fala: Pedro, você me ama mais do que esses outros? Uma pergunta tanto estranha, né? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro deve ter falado: tá bom, Senhor. Mas aí Jesus tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João. Veja com que formalidade Cristo está falando com ele. Filho de João, tu me amas?
Ele deve ter estranhado, né? Acabei de responder que sim, mas ele perguntou de novo. Vou responder. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pretendo fazer isso, Senhor. Pretendo fazer isso. De todo o meu coração. O Senhor, que é onisciente, nem precisaria me perguntar isso. Porque o Senhor sabe que eu pretendo fazer isso. Mas aí Jesus pergunta a terceira vez. Terceira vez. E está lá, verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Porque eu sou onisciente e eu conheço o teu coração. Mas quem não conhece a si próprio é você. Porque você, Pedro, não sabe agora que você está me respondendo que me ama, você não sabe o que vai estar atrás da porta do teu futuro te esperando na sala de estar. Então, eu estou chamando a tua atenção para o seguinte, você discerne quem sou eu. Meu pai te revelou um dia, lá no passado, lembra aquele dia que meu pai te revelou e você acertou? Que as multidões estavam errando, mas você acertou? E eu te falei, você é bem-aventurado. Mas agora eu estou te falando, para que não haja dano em si mesmo, haverá um futuro para você. E atrás da porta do seu futuro, suas decisões te aguardarão. Olha só, agora a tua vida é uma. Verso 18, em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então Jesus está falando assim, Pedro, é assim, ó, faz a minha vontade. Porque eu sou onisciente, não só para saber no teu coração que você me ama, de fato você me ama. Você me ama. O meu pai te revelou quem sou eu, lá atrás. Mas o que eu estou te dizendo é que você não consegue discernir o teu próprio futuro. Então, não brinca com a sorte. Não brinca com a sorte. Porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para salvar você do seu próprio pecado. Eu vim para salvar você dos seus próprios enganos. Eu vim para desfazer a obra do mal. Então, quer me seguir? Não pense que você está ganhando a tua vida deixando a minha. Perde a sua e siga a minha. Porque a vontade do meu Pai é que vai garantir, quando você abrir a porta do teu futuro, que uma boa consequência esteja na sala de estar. E que você possa olhar para trás e falar, ainda bem que eu escolhi o certo. Porque só vai ter esses dois tipos de situação. Ou você olhar para trás e falar, me arrependo de não ter escolhido o certo ali. Quando eu estava senhor de mim, no poder das decisões, quando eu fazia o que eu queria, quando eu tinha força e condição e poder de fazer alguma coisa. Eu me arrependo de não ter feito a vontade de Deus ali. Porque agora, não sou mais eu que ponho minha própria roupa, não é mais as minhas pernas que me levam para onde eu quero, não é mais a minha vontade que está prevalecendo. Agora alguém tem que me levar para algum lugar, agora eu vou para onde eu não quero, agora alguém me veste, nesse sentido de ilustração, né? Tá? E a outra situação é, poxa, eu queria muito ter feito a minha vontade lá atrás. Eu tremi de vontade de fazer minha vontade lá atrás. Eu estava com tudo na mão para fazer a minha vontade lá atrás. Mas ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que eu fiz a vontade de Deus. Ainda bem, obrigado, Senhor. Porque de fato, como igreja tua, um dia o Senhor me revelou quem é Cristo. E eu entendo quem é Cristo. Mas eu não causei mal a mim mesmo
porque era uma coisa que eu não discernia muito bem. Não conseguia ver meu futuro. Hoje eu vejo. O que era futuro para mim naquela época, hoje é até passado já. Mas na época eu não conseguia ver. Eu não via. Percebe, igreja? Mas graças a Deus eu fiquei no seguro. Eu fiz a vontade do meu Pai. Que essa sim é boa, perfeita e agradável. E quando chegou aquele momento de eu abrir a porta do futuro, uma boa consequência da minha escolha lá atrás, independente de salvação ou perdição, como nós vimos lá no verso 25. Quando eu abri a porta do meu futuro, uma boa consequência, estava sentadinha lá no sofá, me aguardando.